E aí, jovem, tudo bem com você? Sinceramente, eu espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar com você sobre o título desse vídeo: Meu estilo de vida liberta a minha mente. Por que que eu quero falar sobre isso? Porque eu acredito que é muito importante que a gente saiba lidar com a nossa mente e que dessa forma, lidando com a nossa mente, aprendendo a lidar com a nossa mente, a gente tem uma vida cada vez melhor, a gente tem uma qualidade de vida, a gente seja mais feliz, a gente enfim, foda-se, a gente se sinta mais realizado, mais próspero, enfim, muitas qualidades boas que a gente passa a ter quando a gente entende melhor a nossa mente, como a gente funciona, como a gente é. Então, né, um dia eu já me aprisionei. Um dia eu já me cobrei. Um dia eu já me pressionei. Um dia eu já cheguei ao ponto do perfeccionismo e de que eu acreditava que tudo era bom, menos eu. Eu já fui cruel nesse nível comigo mesma. E por eu ter mudado, eu acredito que dessa forma é a forma mais feliz. É a melhor forma que a gente pode ser. Se é que existe alguma forma nessa vida. Existe forma, mas você conseguiu captar a mensagem. Então, um dia eu já me aprisionei. Um dia eu já me critiquei. E muitas vezes na nossa vida vai acontecer coisas, circunstâncias, situações, momentos que é como se a gente tivesse que se tirar do drama sozinha, é como se a gente tivesse que mudar o nosso pensamento para um lado mais positivo, pelo olhar mais positivo. Então, vai ter sim momentos na sua vida que você vai olhar um erro e vai se criticar, vai se cobrar, vai falar, nossa, o quanto você é ruim, o quanto você é insuficiente, o quanto você não é capaz, o quanto outra pessoa é melhor que você. Então, pensando assim e sabendo que muitos jovens são assim, muitas pessoas são assim, adultos, tá? Não só jovens, mas que por muitas vezes a nossa própria mente se coloca numa situação ruim, negativa, de que tá tudo derrotado, tá tudo acabado, que não tem mais jeito, que não tem solução. Então, pensando assim, eu queria falar sobre isso pra você, porque um dia eu já me aprisionei. Um dia eu já fui assim comigo mesma. E não é bom você ser assim, porque não é o que mais vai te trazer felicidade. O que mais vai te trazer felicidade é quando você libertar a sua mente, é quando você liberta que você não é uma pessoa que tem que estar sempre perfeito. Você tem que estar sempre agradando, você tem que acertar tudo. Você tem que dar um show, você tem que impressionar, você tem que ser o destaque, ser a estrela, porque isso cansa. E quando eu falo isso, gente, eu falo de que, às vezes você tá num restaurante, você deixou, vou dar um exemplo pra você. Você tá num restaurante, você deixou um copo cair. Tudo bem, aí na sua mente, você pode pensar, nossa, eu sou um fracassado, eu sou um lixo, eu deixei o copo cair, nossa, que vergonha, que mico, meu Deus. Aí você vai começar a entrar no looping negativo, porque quanto mais você pensar isso, mais você vai trazer à tona esses sentimentos, essas emoções negativas de que você é um bosta porque você derrubou um copo. E isso é um erro. Então, assim, isso é um erro por você pensar assim, e também é um erro de você achar que só por o copo ter caído você tem que ser sacrificado e você tem que, nossa, se humilhar e falar coisas ruins pra si mesmo. Porque você pode pensar assim: bom, eu deixei o copo cair. Ok, peço desculpas, vou pedir desculpas pro restaurante, pro garçom, tal, e não vou fazer de novo, vou evitar deixar o copo próximo para evitar que quebre. Olha a leveza. A sua própria mente é capaz de trazer leveza ou peso para o seu próprio corpo. Por que que eu falo isso para você? Porque a nossa mente e o nosso corpo são uma coisa só.
O seu corpo está conectado com a sua mente, não está separado. Então, o que você pensar, o seu corpo vai sentir. Você vai sentir no seu coração, você vai sentir isso nas suas células, você vai sentir isso em todo o seu corpo vibrando, porque você pensou isso e o seu corpo sente. Então, nada está separado. O corpo, mente, espírito, tudo aqui está conectado e interligado. Então, eu queria falar isso para você que fique ciente disto, beleza? Então, como libertar a mente? Como que a gente pode libertar a mente? A primeira coisa que eu quero falar para você, não existe pessoas que acertam sempre tudo, em todo momento, em todas as circunstâncias da vida. Essa pessoa não existe. Essa pessoa não faz parte do planeta. Essa pessoa não faz parte da nossa dimensão, da nossa existência. Não existe pessoas que acertam sempre, a todo instante, a todo momento. Vai ter vários momentos na sua vida, em algumas áreas, pode ser profissional, pode ser relacionamento, pode ser na sua vida pessoal, que você vai errar. Você pode ser foda como advogado, você pode ser foda como vendedor, você pode ser foda como garçom, você pode ser foda em qualquer outra profissão. Mas, se de repente você mudar de profissão, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que recomeçar tudo de novo, você vai ter que aprender, você vai começar do zero. Então, a mesma coisa vale para você se um dia você for aprender o esporte. Você pode ser um ótimo ciclista, mas a partir do momento que você for aprender um tênis, que você for aprender um basquete, um outro esporte, é tudo do zero, são regras diferentes, tudo vai ser diferente. Então, por exemplo, imagina, você vai começar uma coisa, você vai começar algo novo que você nunca fez, você está tendo a iniciativa de descobrir o que você gosta, de fazer coisas diferentes. E aí, o que que acontece? Muitas vezes a sua mente começa ali a pensar: nossa, como eu sou ruim, nossa, como eu sou iniciante, nossa, o quanto que eu sou ruim. Ou ficar olhando para as pessoas que já são muito boas naquilo e ficar se comparando. Isso é horrível. Por quê? Porque você não está focando em você, você não está aproveitando o seu momento de aprendizado. Todos nós aqui nesse planeta estamos iniciando, somos iniciantes. Mesmo o milionário mais top das galáxias aqui no planeta Terra, ele não sabe tudo, ele continua aprendendo. Quando eu falo ele continua aprendendo, ele sempre vai ter alguma coisa que ele não sabe. A gente sempre vai ter algo que a gente não sabe e que a gente vai aprender e que a gente pode aprender. Compreende? Então, como libertar a mente? Primeiramente, não fique se julgando, não fique se cobrando, não se compare. Porque a partir do momento que você se compara, você anula a sua existência. Você não tem que ficar se comparando. Você tem que ser o melhor para você, você tem que dar o seu melhor. Você não tem que ficar tomando as suas atitudes, você não tem que fazer isso em base no que você está vendo, em base no que estou te falando, em base na vida do outro, e sim naquilo que você acredita em si, naquilo que você sente, naquilo que a sua visão está mostrando para você. Então, a partir disso, você liberta a sua mente. Você liberta a sua mente a partir do momento que você não se torna um escravo da opinião alheia. A partir do momento que você sabe que aquilo ali é X e mesmo uma pessoa falando Y, você não vai acreditar que é Y só porque estão falando para você. Ou porque falaram para você que é X e você acredita que é X, não porque você realmente acredita de fato nisso, sim porque estão te falando. E agir assim é muito mais fácil. Agir que nem um robô. Você vai gastar muito menos energia. Só que, sinceramente, eu acredito que você vai gastar menos energia aceitando tudo que as pessoas te falam, mas isso vai ser uma coisa ruim, porque você vai ser infeliz. Muitas vezes pensar vai ser mais difícil, vai te consumir um pouquinho mais de energia, mas vai valer muito mais a pena do que você ficar dependendo sempre da opinião das outras pessoas, de você ficar sempre esperando que alguém fale algo para você de fato ter um embasamento no que você realmente acha. Você não pode, ai, eu vou perguntar isso para outra pessoa para depois eu
achar alguma coisa, não. Você primeiro tem que ter muito certo o que você acredita dentro do seu próprio ser, porque dessa forma você não vai conseguir ser manipulado. Se você não tem muito forte aquilo dentro de você, de acordo com aquilo que você acredita, que você segue, que você faz, e etc. Outra pessoa falando isso pra você, ela não vai te manipular. Porque as pessoas podem te manipular a partir do momento que você não entende a sua mente, a partir do momento que você não se liberta. E né? O que é se libertar pra você? Pra mim, me libertar é não me humilhar, é não me xingar, é cometer erros sem eu ficar me sacrificando, me xingando, ou falando, nossa, como eu sou péssima, como eu sou iniciante, como eu sou jovem aprendiz, só porque eu estou começando, ou porque eu estou começando e eu sou inferior. Isso não existe, de verdade. Porque quanto mais você pensar que você tá muito distante, que vai demorar, que tá longe, que você não consegue, que é difícil, que as outras pessoas é fácil para todo mundo, menos para você. Quando você alimenta esse tipo de pensamento, você se aprisiona, porque você se coloca em uma situação difícil, você se coloca em uma situação, em uma realidade mais difícil, mais complexa. Você concorda que é muito mais difícil você mudar o seu pensamento depois que você pensa isso? Por exemplo, se você pensa que você é um fracassado todos os dias, o que que vai acontecer? Você vai se acostumar em acreditar que você é fracassado. E quando alguém falar pra você, cara, você não é fracassado, você vai ter dificuldade de acreditar na outra pessoa, porque o seu pensamento está tão enraizado no negativo que você mesmo criou pra você, que é difícil até mesmo de você acreditar no positivo. Olha como isso é complexo. Então você liberta a sua mente quando você se permite pensar bem de você. Quando você se permite pensar coisas boas. Você liberta a sua mente. Pode ser um erro, pode ser um acerto, não importa o que seja. Mas focando aqui principalmente para os erros, né? Porque a gente comete falhas todos os dias. Quem é a pessoa que vai virar e falar assim: não, eu nunca erro, eu sempre estou acertando? Claro que você pode sempre estar acertando. Claro que você pode sempre estar vendendo mais, aprendendo mais estratégias, ganhando mais dinheiro, conquistando mais coisas na sua vida, independentemente se isso é palpável ou não. Mas você sempre pode e deve estar evoluindo. Mas você só está evoluindo porque você está errando. Você só aprende porque você sabe e descobre o que está errado ou o que está certo. Então você liberta a sua mente dependendo da sua linha de raciocínio, dependendo da sua forma da sua forma de pensar. E isso é ali no dia a dia, todos os dias, no trabalho, é inacreditável. Isso de libertar a mente, de aprisionar a mente, está em absolutamente tudo, gente. Porque pensa, vamos supor, vamos dar um exemplo de trabalho. Você cometeu um erro no trabalho e você fica se sacrificando, assim, se deteriorizando, porque você cometeu um erro. Eu sei que você cometeu um erro, eu sei que você errou, eu sei que você teve falhas, mas você tem que buscar aprender com seus erros. Olha que diferença essa linha de raciocínio. Imagina, você tá no trabalho e tal, você comete um erro. Aí você automaticamente pensa assim: meu Deus, eu não mereço essa vaga, eu não mereço estar aqui. Eu sou um bosta. Eu nunca mais deveria cometer esse erro de novo, porque, nossa, quem é que comete esse tipo de erro? Meu Deus, só eu mesmo, só eu para cometer esse tipo de erro. Quando você começa a entrar nessas, quando você começa a entrar nesses tipos de pensamento, você se sente pequeno, você não sente que você pertence, você não se sente pleno, você não se sente feliz, você se sente mal, porque você está aprisionando a sua existência, você está aprisionando você, a sua mente. Você está se colocando dentro de uma realidade que não é boa, que não é positiva, porque você não está vendo o melhor. Agora, olha a diferença de você pensar, de pensamento. Você está no seu trabalho, você cometeu um erro, aí você aprende com esse erro. Você aprendeu que fazer X não é a melhor solução, que a melhor solução é outros caminhos. Logo você aprendeu, você fica feliz quando você aprendeu. Então você não fica com vergonha, você não tenta esconder, ocultar isso, porque faz parte da vida errar.
Olha como você automaticamente se sente bem, se sente leve, se sente até a respiração fica em harmonia. Quando a nossa ansiedade está atacada, repara a nossa respiração como fica. A nossa respiração fica ruim, horrível, porque a gente se sente sufocada, como se algo tivesse querendo engolir a gente. Então, isso é você libertar a sua mente. Você libertar que você não é perfeito, você não vai ser perfeito, eu não quero ser perfeita, eu não tô aqui pra ser perfeita, eu não tô aqui pra ser melhor, eu tô aqui pra ser feliz, pra dar o meu melhor e pra ajudar o próximo. Eu penso assim. Então, isso liberta minha mente, pensar assim liberta minha mente, porque faz com que eu busque a minha essência, faz com que eu busque essa minha verdade, acredite nisso e automaticamente eu me sinto mais leve, mais livre, mais solta para poder tomar as minhas decisões, porque automaticamente eu estou libertando a minha mente, eu estou me permitindo viver aquilo que eu preciso viver sem entrar numa realidade complexa e difícil, como se eu estivesse pisando em cascas de ovos, ou de que tudo dependesse desse meu acerto, porque o mundo não gira ao seu redor. Se você for parar para pensar, nós fazemos parte da massa. Massa é a maioria das pessoas. Então, se a gente faz parte da massa, por que que você vai ficar se preocupando com coisas pequenas, com coisas que muitas vezes são banais? E por mais que você fale que não são banais, mas que no fundo, se você for parar para pensar, esse medo, essas coisas, elas conseguem ser resolvidas, depende de você. Então, quando eu falo coisas banais, eu quero dizer coisas que te preocupa, mas que se você for parar para pensar, é algo que você consegue resolver, que você sabe que pode resolver, que você já pensou no caminho que você pode tomar para resolver, entende? Então, a gente liberta a nossa mente quando a gente pensa quando a gente tem esse lado positivo aflorado, porque pensar positivo, gente, é uma coisa constante, todos os dias você tem que fazer isso. Todos os dias você tem que pensar positivo, todos os dias você tem que agradecer pela sua vida, todos os dias você tem que libertar sua mente, porque vai ter vários momentos e circunstâncias diferentes na sua vida. Não é tipo, ah, eu libertei minha mente hoje, amanhã eu vou aprisionar. Não, você tem que libertar sua mente sempre, porque você sempre vai estar evoluindo, você sempre vai estar cometendo um erro. E muitas vezes o erro que você cometer pode ser um erro bom, pode ser uma coisa que você está cometendo e você vai ficar com raiva de você. Porque você pensa assim, nossa, caralho, eu não acredito que eu cometi esse erro, ou não acredito que eu falei isso, eu podia ter agido diferente, eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito algo diferente. Na maioria das vezes, a gente não erra o que é mais difícil, a gente erra o que é mais fácil. Claro que errar o mais difícil pode sim acontecer, acontece com muitas pessoas, acontece comigo, já aconteceu com você, provavelmente, mas o mais fácil também a gente também erra, o óbvio também a gente erra. Então, temos que libertar essa coisa do perfeccionismo, essa coisa de que você tem que estar sempre lindo pro outro. Quando eu falo lindo, eu não falo lá arrumado e tal, mas tipo, fazer um tipo, ter uma imagem para a sociedade, para as outras pessoas, para sua família, que você tá sempre bem, que você nunca se abala e tudo mais. Mas isso tá te libertando, isso está, ou isso está aprisionando a sua mente. Porque tudo que você vai fazer na sua vida tem que te libertar. Se você faz tais coisas, o que importa no final é que isso que você esteja fazendo está te libertando, está te ajudando. Não é para você mostrar, para você ter uma imagem, para mostrar para sua família, ou para o seu relacionamento, ou para as outras pessoas. Para com isso, porque no final das contas é você com você mesmo. No final das contas, você sabe o que é real, o que não é real em relação a você. Você sabe muito bem quem é você. E se você não sabe quem é você, não se preocupa, você vai acabar descobrindo quem é você, tá bom? Então, se você não sabe como libertar sua mente,
Pensa assim, é, que todas as pessoas que já pisaram aqui nesse planeta, elas erraram. Todas as pessoas que pisaram aqui nesse planeta, elas erraram, tirando a exceção de alguns, tá, gente? Como, por exemplo, Jesus. Independentemente da sua religião, eu acredito em Jesus, eu acredito que Jesus existe, óbvio, pra mim. Então, tirando Jesus, é, todas as pessoas que já pisaram aqui erraram, tá bom? Então, se todas as pessoas que já pisaram aqui erraram, continuam errando em vários países diferentes, cara, pensa que existem muitos. Quantos países existem no planeta Terra? Milhares. Milhares de planetas, ó, gente. Milhares de planetas no universo, realmente, Bibi. Mas é, milhares de países que existem aqui nesse planeta. Então, muitos países existem aqui, pessoas diferentes. E você acredita que muitas vezes essa sua preocupação, essa ansiedade vale a pena? Sendo que existem pessoas que estão por aí passando por situações muito mais difíceis, desafiadoras, né? Imagina você morar num país que tem guerra política e, sei lá, pode acontecer uma coisa assim, tipo, uma bomba cair ali, cair no seu país, cair na sua casa, coisas assim. Eu sei que isso pode ser difícil você pensar nesse momento, mas pensa sempre que existem pessoas que estão passando por dificuldades maiores do que você está passando, por mais que isso seja difícil, dolorido, que você está sentindo, que você sentiu. Isso vai fazer com que você perceba que existem pessoas no mundo que sofrem também, que passam por momentos difíceis também e que precisam de ajuda também. Então, por que que você vai cometer um erro e ficar, sabe, se julgando, tendo um olhar negativo sobre isso, sobre esse seu erro, sendo que você tá aqui mesmo para isso? Muitas vezes a espiritualidade orquestrou, né, arquitetou isso na sua vida para você evoluir, para você aprender, para você ficar mais esperto, para você mudar, simplesmente isso, para você mudar em alguma coisa, mesmo que seja um simples, mísero derrubo de copo no chão e você quebra, ou sei lá, algo que você perde, tudo que acontece é para te alertar, para fazer com que você melhore. Nesse ponto, é como se estivesse te lapidando. E você tem que permitir ser lapidado pela vida, porque a vida quer o melhor para você. Entende? Pode ser complexo eu falar isso para você, de a vida orquestrar as coisas, ou a vida me lapidar. Mas é verdade, porque a cada ano que passa, os dias vão passando, as coisas vão fazendo sentido quando você vai tocando as coisas pra frente, quando você erra e você não fica aprisionando sua mente, você liberta sua mente, mas lá na frente você vai entendendo por quê. Vai fazendo sentido. E isso traz dopamina para o cérebro também, sabia? Dopamina é algo importante para o nosso cérebro. Se você não tem dopamina, você vai ficar depressivo, você vai ficar triste, você não vai querer sair de casa, você não vai querer fazer as coisas importantes, essenciais na sua vida. Então, quando você liberta a sua mente, você traz dopamina para você. Quer coisa melhor que isso, você trazer dopamina para você mesmo? Então, a arte eu penso nisso, que é uma arte também. A arte da gente pensar, buscar um lado mais positivo, faz com que a gente tenha mais dopamina no nosso cérebro. Isso é muito importante. Imagina você viver uma vida que a sua própria mente te deixa infeliz. A sua própria mente traz negatividade para suas células, a forma como você pensa te faz se sentir mal, a forma como você age te dá repulsa, você não gosta da forma como você age. Enfim, imagina o quanto iria ser confuso para você lidar com você mesmo. Imagina o quanto iria ser difícil lidar com você mesmo. Você não iria se suportar, você não ia conseguir lidar com você. Isso seria muito mais difícil, seria uma vida muito mais complexa, muito mais perturbadora. Então, se você não quer ter uma vida perturbadora, uma vida depressiva, uma vida triste,
é fundamental que a gente liberte a nossa mente, a gente permita que Deus possa fazer parte da nossa vida, que a gente entregue os nossos planos para o universo, porque eu acredito que existe uma força maior que rege por tudo isso, que rege tudo isso, independentemente de qual seja a sua crença, não importa. O que importa é que você sabe que existe algo maior que está cuidando de tudo. Isso traz conforto para minha mente. Então, olha, a forma como eu penso me liberta. A forma como eu penso faz com que eu me sinta bem. Então, imagina se eu pensasse assim: nossa, meu Deus, está tudo perdido, o que que eu faço? Eu não sei o que fazer, vai dar tudo errado, tal coisa vai acontecer. Isso iria criar uma ansiedade no meu peito, no meu coração, eu ia acabar me sentindo mal, eu ia ficar confusa, não ia ser bom e eu ia acabar eu ia me aprisionar. Eu ia ficar retraída, eu iria ficar com medo de agir, eu iria sentir muitas coisas assim negativas, porque eu simplesmente comigo mesma não estou pensando de uma forma saudável. Então, quando a gente fala aqui, gente, em cometer erros, poxa, a gente poderia falar tanto sobre isso, né? Claro que tem os erros que são erros mais graves, né? Como, por exemplo, traição. Uma pessoa que trai a outra, tá num relacionamento e trai a outra. Eu acredito que se uma pessoa trai a outra, não se trata da outra pessoa, se trata de quem traiu, né? Se você foi traído, você não é o culpado, né? Porque se a outra pessoa cometeu esse tipo de erro, isso diz mais sobre a outra pessoa que faltou com caráter. Então, logo, se a outra pessoa faltou com caráter, não quer dizer que você seja uma pessoa ruim, ou que você não, enfim, que você não seja uma pessoa que tenha feito essa pessoa feliz. Ah, mas muitas vezes pode ser que essa pessoa não estava feliz e te traiu. Mas, se essa pessoa fez isso, você não deve se culpar. Você não deve, sabe, ficar olhando a sua aparência e ficar se julgando. Ficar falando, nossa, mas se eu fosse assim, ou se eu fosse parecido com tal pessoa, com tal fulano, isso não teria acontecido. Você entende isso? Eu dei o exemplo, gente, de traição porque foi algo mais forte. Foi algo assim que eu acredito que a gente não deve trair as outras pessoas. A gente não deve cometer esse tipo de erro. A gente não deve fazer isso com o próximo. Devemos sempre falar a verdade. Estar dispostos a falar sempre a verdade, dispostos a comunicar sempre a verdade, ser íntegro. E se você não é assim, busque ser assim. Sempre vai haver tempo para você mudar, para você aprender com seus erros. O que importa é que você aprenda com seus erros, que você seja uma pessoa melhor. Deus nos dá sempre a oportunidade para a gente evoluir. Deus quer que a gente evolua. A cada dia, a cada instante, é importante que a gente tenha essa, essa positividade, essa mentalidade que faz com que a gente se liberte ou não. Então, como libertar a mente? Você liberta a sua mente a partir do momento também que você entende que você é um ser humano, que você tem suas limitações, que você não tá aqui para agradar. Poxa, se veio uma pessoa e te criticou, quem é essa pessoa que tá te criticando? Essa pessoa, ela é exemplo? Ah, essa pessoa não é exemplo. Então, mano, descarta o que ela tá falando, porque não faz sentido. O que ela tá falando, nem ela faz isso, nem ela é. Ela só quer dar uma aula, um show, ela quer ter um momento de dar um exemplo, de brilhar, sendo que ela nem é isso, sendo que ela nem é isso que ela tá falando. Então, assim, poxa, você vê uma pessoa que te criticou, você vai ficar dando moral mesmo pra crítica negativa? Essa pessoa nem é exemplo. Isso que você deve levar em consideração. Ah, Nayara, mas essa pessoa é exemplo. Ela. Enfim, de alguma certa forma, você acha que ela é autoridade. O que ela tem embasamento pra te criticar. Pensa que ela é uma pessoa que tem as mesmas estruturas que você. Ela também tem dois olhos, ela também tem uma boca, ela também tem um nariz. Então, tudo que ela pode, você pode. Então, tudo que ela conquistou, você também pode conquistar. Então, ela não é melhor porque ela tem X, Y, Z.
Ela não é melhor porque ela já conseguiu tudo isso. Quem define isso é você para você mesmo. Você que vai definir o que é bom, o que é ruim para você. Você não tem que se sentir menos, você não tem que se sentir pequeno só porque ela tem isso. Você não tem que dar 100% de moral para uma pessoa que falou que você é um bosta só porque a outra pessoa tem X cargo, só porque outra pessoa tem X profissão, tem X casa, tem X carro. Você não deve levar isso em consideração, e sim o que você deve levar em consideração. Essa é uma pergunta que você mesmo tem que falar. Porque se essa pessoa não tem caráter e ela vem querer falar comigo como se ela fosse melhor, sendo que ela nem tem caráter, porra, não importa o que ela tenha de bens materiais. E o que importa é que ela é hipócrita. Ele, hipócrita, né? Então, você não vai querer seguir o que um hipócrita fala, porque o que um hipócrita fala, ele segue aquilo. Ele não tá fazendo aquilo. Ele, sei lá, o que que ele acha ou pensa na cabeça. Então, por que que você vai se sentir mal por causa disso? Por que que você vai se sentir mal porque um hipócrita tá te criticando? Eu sei que muitas vezes vai ser difícil, né? Ai, mas tal pessoa falou isso e tal. Meu, quanto mais você tiver crente, ciente de você, do que você merece, menos você vai conseguir ser afetado. Quanto mais você não reconhecer o seu valor, mais você vai querer ficar se, sabe, meio que se boicotando ou se maltratando. Não vai ser uma coisa boa. E por que que eu coloquei a foto desse cérebro aí com esse peso? E uma coisa que eu senti, gente, aqui muito forte, déjà vu. Antes de fazer esse vídeo pra vocês, antes de gravar esse conteúdo que eu tô gravando pra vocês, eu tava na cozinha. E aí, eu tava sentada na cadeira. E aí, cara, eu tive meio que um flashback, um feedback, uma coisa assim, sabe? Muito forte. Que eu senti, nossa, isso já aconteceu. Eu pensei na pauta desse conteúdo, que é meu estilo de vida liberta a minha mente, e, meu Deus, automaticamente eu senti como se isso já tivesse acontecido, como se eu já iria fazer isso. É muito doido. É como se eu tivesse seguido uma linha, que essa linha eu já tinha seguido essa linha, e eu tava esperando eu seguir essa linha pra poder sentir isso. Eu sei que isso pode parecer super confuso, mas não se preocupe que no decorrer dos meus conteúdos eu vou te falar muita coisa, você vai aprender muita coisa. Isso que eu tô falando vai fazer mais sentido pra você, tá bom? Eu peço paciência, porque às vezes também coisas muito diferentes, você escutar muitas coisas diferentes de uma só vez pode fazer com que você fique um pouco perdido, mas eu falo pra você não se preocupar. Então, por que que eu coloquei essa foto? Porque eu acredito que temos que exercitar a nossa mente, o nosso cérebro. É muito legal quando você vai na academia, quando você malha. Eu vou na academia, eu busco ir todos os dias, malho lá os glúteos, a panturrilha, malho o meu corpo, mas eu também malho a minha mente. Eu acredito que a gente não deve deixar de malhar nossa mente, de fazer com que a nossa mente esteja mais forte a cada dia, a gente preparar a nossa mente, sabe? O nosso psicológico tá muito bem estruturado, forte, a gente conseguir enxergar as coisas com clareza cada vez mais, sem distorções, ou ficar escutando muito as críticas, porque críticas sempre vão existir críticas. Todo mundo na Terra é criticado por algo. Jesus foi super criticado porque simplesmente amava, dava amor. Então, o que esperar ainda nessa sociedade? Você realmente quer perder o seu tempo provando para as pessoas coisas que no fundo você nem tem saco, sabe? Então eu acho que você deve valorizar mais a sua vida, o seu tempo, começar a colocar mais
as coisas em prioridades. Você deve colocar em prioridade aquilo que você acredita que é prioridade, não o que outra pessoa acha que é prioridade para você. Eu sei que você pode ter familiares, amigos que querem o seu bem, que querem te ajudar, mas só você sabe o que é melhor para você. Só você vai saber o que é bom para você, assim como eu sei o que é bom para mim. E por mais que os meus amigos, por mais que a minha família chegue para mim e fale, Nayara, minha filha, o que é bom pra você X, Y, Z. Tudo bem. No final das contas, eu sei também o que é melhor pra mim. E claro que eu vou sempre estar aberta a opiniões, a sugestões das pessoas que eu considero que pode me agregar valor. E mesmo assim, no final, eu vou tirar as minhas próprias conclusões, independentemente da profissão da outra pessoa, do cargo, do que ela tenha conquistado, não importa. O que a outra pessoa tem que é visível aos meus olhos, ela não vai me influenciar. Eu não permito que isso possa influenciar o meu raciocínio. E você não pode permitir que isso influencie o seu raciocínio. Isso também é uma forma de você trabalhar a sua mente. A gente tem que trabalhar a nossa mente a cada dia, sempre, porque a nossa mente tem que estar fortalecida. Literalmente, o seu cérebro tem que pegar uns pezinhos aí. Você tem que pegar esses pezinhos para você estar forte. O que significa esses pezinhos? Entenda como você quiser, mas errar no cotidiano, situações, e momentos que você se liberta, que você dá uma segunda chance, que você pensa assim, cara, tá tudo bem, o mundo não vai acabar, o mundo não gira ao meu redor, eu não vou ser preso por causa disso, eu não vou, não vai vir bater aliens, os homens de preto aqui na minha porta, porque eu fiz isso e tal. Tá tudo bem. Vou fazer de novo, vou dar o meu melhor e tal. E se por acaso você cometer algum erro que os homens de preto vão bater na sua porta, enfim, tenta negociar com eles, né? Tenta falar, mostrar o seu ponto de vista, entende? Mostra o seu ponto de vista. Então, isso no final foi uma brincadeira, gente, mas eu quis dizer que se você cometer um erro, se você cometer um erro muito grande, como por exemplo, esse que eu sugeri da traição, aí você mesmo vai ter que ressignificar isso, você mesmo vai ter que conversar com você mesmo para você ir tirando essas camadas e descobrindo por que você fez isso, descobrindo por que que você estava nesse estágio, é, o que que levou você a fazer isso. Você vai ter que ressignificar. E quando eu falo ressignificar, significa que você vai ter que cavar para você mesmo entender isso, porque outra pessoa não entende. Só você vai conseguir entender isso porque você agiu assim dessa forma. E eu não tô falando assim que você fez uma traição, que você traiu alguém, mas eu tenho um exemplo, gente, porque pra mim eu considero isso como um erro grave. Não vou falar que, você matou, assassinou alguém. Não vou falar isso, porque isso pra mim não é erro, né? Isso a gente já entra em outro debate. Isso, assim, é uma coisa ruim, muito negativa e tal. Então, por isso que a gente não vai falar, considerar esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Bom, então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu espero que você tenha entendido essa minha linha de raciocínio, libertar a mente, aprisionar a mente. E é isso. Um beijo, se cuide e até mais.